Irmãs e irmãos, alegrias e esperança. A liturgia desse 14º domingo do tempo comum coloca em evidência a necessidade do anúncio do reino de Deus por parte das discípulas e dos discípulos de Jesus. Esse anúncio é motivo de gozo e alegria, tanto para quem o realiza quanto para os destinatários desta boa notícia. Não sem razões, a oração da coleta deste domingo suplica: ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Nessa esteira, percebemos que o reino de Deus é uma realidade que deve ser partilhada com todas as pessoas, sem distinções. Retomando o projeto teológico do Evangelho de Lucas, iremos perceber como o autor insiste no fato de que a proximidade do reino inaugurado por Jesus deve ser comunicado em todos os lugares do mundo. Sob a simbologia das 72 tribos pagãs que haveria no mundo todo, conforme encontramos em Gênesis capítulo 10, o autor nos apresenta um relato peculiar de sua obra, relato do envio de 72 discípulos feito por Jesus. Esse envio é urgente, pois aquilo que se vai dizer a todas as gentes é exatamente aquilo que deu o tom fundamental da missão pública de Jesus. O reino dos céus está próximo. Rejeitando qualquer ideia de profetismo futurista, o anúncio do reino é um convite à conversão e à adesão à pessoa de Jesus Cristo. Por isso, a alegria de Jesus e dos discípulos e discípulas não consiste em submeter a uma doutrina ou a arrebanhar multidões de fiéis, mas de oportunizar a outras pessoas a alegria de colher os frutos da justiça e da paz, da misericórdia e do perdão que o reino oferece. Mas os discípulos e discípulas, assim como Jesus, sabem que essa missão se faz, inclusive, frente à hostilidade do mundo. A profecia de Isaías que ouvimos na primeira leitura é um belo hino de esperança a um povo que havia sido devastado no exílio da Babilônia. Sem terra, sem templo, sem identidade, o povo foi submetido à tirania. E essa tirania lhes custou o sentido da vida. Após o retorno para a terra, o profeta anuncia o consolo para o povo, que vem da parte de Deus. E Deus, que cuida dos seus filhos como uma mãe também cuida dos seus filhos, e que transformará o luto em uma bonita festa. Já no Evangelho de hoje, utilizando uma linguagem rural de ovelhas e de lobos, a catequese de Lucas ensina à comunidade cristã que a rejeição à proposta dessa nova forma de vida, radicada no amor, pode ser rejeitada e aqueles que por ela se decidem podem ter suas vidas ameaçadas. Ainda hoje, o mundo se apresenta hostil diante do anúncio do reino. Podemos dizer que os corações de muitas pessoas ainda estão endurecidos, rejeitando a paz e assumindo perigosamente o caminho das armas e da violência. Também quando os pobres e os sofredores são abandonados em suas necessidades, quando os migrantes são rejeitados e quando os menores do povo têm a vida precarizada pela maldade do coração dos homens, o anúncio do reino se torna ainda mais desafiador por aqueles e aquelas que escolheram seguir Jesus. Mas à luz da profecia de Isaías, e como canta o poeta na música popular brasileira, quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. Por isso, os cristãos e as cristãs
não devem se abater diante das dificuldades. Devem seguir leves e sem pretensões grandiosas, compreendendo, sobretudo, que a tarefa de anunciar a proximidade do reino é comunitária. Por isso, longe do desânimo, do comodismo e do individualismo, é preciso se engajar e participar dessa corrente do bem que não anuncia menos que a alegria de uma vida plena e feliz para todas as pessoas sem distinções. Nesse quadro, o testemunho de Paulo aos Gálatas ilumina o nosso agir cristão e a atuação das nossas comunidades, das nossas pastorais, grupos e movimentos. Não há bem e alegria maiores, para uma pessoa cristã que anunciar a boa notícia do reino. Todo mais é restolho e conduz às escravidões. A comunidade dos Gálatas, conforme ouvimos na segunda leitura, estava à volta com uma questão apresentada pelos judaizantes. Estes afirmavam que, além da adesão a Jesus Cristo, era necessário, as pessoas, os homens deveriam passar pela circuncisão. Assim, o cristianismo ele gozaria de um status social no império e estaria livre de perseguições. Mas isso não passa de uma grande vaidade. Por isso, Paulo ele é categórico ao afirmar: quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo o apóstolo, os ritos e as doutrinas, se buscados como finalidade, servem mais à escravidão e muito pouco ao reino. O que importa para Paulo é a criação nova, isto é, aquela que se assemelha a Jesus em seu mistério pascal. Precisamente, essa criação nova nasceu do amor de Cristo ao doar a sua vida na cruz. Precisamente, a criatura nova, o homem novo, é aquela que se empenha em viver o amor em todas as relações como única força capaz de superar as estruturas de morte que ainda excluem e assassinam a vida de tantos inocentes em nossas sociedades. Como se pode ver, o anúncio e o acolhimento do Evangelho se fazem na esteira da denúncia de tudo aquilo que serve ao antirreino, caracterizado pelas injustiças e pelas violências, e na luta pela transformação e libertação verdadeiras. Nisto consiste a alegria da vida das discípulas e dos discípulos de Jesus, trazer no corpo as marcas do amor de Cristo, que anunciam a vida do reino e denunciam as mazelas do mundo. Por essa razão, na oração sobre as oferendas deste 14º domingo, peçamos a Deus, confiantes do seu cuidado para conosco, que o oferecimento do amor de Jesus Cristo na cruz nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino. E que assim seja, hoje e sempre. Amém.